Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Tati, sou consultora de beleza Natura Avon, O Boticário e Eudora. E no vídeo de hoje vamos bater um papo sobre alguns assuntos que eu achei interessante trazer aqui e conversar com vocês. Vocês sabem que sempre eu gosto de conversar com vocês sobre alguns assuntos que têm a ver com a consultoria, outros não. Alguns assuntos que eu acho interessante compartilhar aqui com vocês. Vocês já estão acostumados, quem tá aqui comigo já está acostumado com isso, e nesse vídeo vai ser isso. Vou começar sobre alguns assuntos que eu achei interessante trazer e compartilhar com vocês, tá? Aproveitei, né, que passou o Dia dos Namorados, vamos falar um pouquinho sobre também essa data, porque eu sei que teve gente que não vendeu bem. Vou falar um pouquinho a respeito. E é isso, o vídeo vai ter alguns assuntos aleatórios e eu espero que vocês gostem, né? Aproveitar que passou o Dia dos Namorados, estamos um pouquinho tranquilos aqui, né? Tranquilos bem entre aspas mesmo, porque como vocês podem ver, preciso organizar minha pronta entrega, mas vou fazer isso amanhã porque vai chegar pedido e daí eu já organizo tudo de uma vez. Preciso dar baixa no estoque, enfim, vai ficar tudo para amanhã. Mas vou aproveitar que a correria passou, né? Para poder falar com vocês sobre alguns assuntos. O primeiro assunto deles sexta-feira eu falei pra vocês que eu ia assistir alguns vídeos aqui no YouTube, né? Aproveitar, né? Tem algumas meninas que eu amo acompanhar, então ia aproveitar e assistir o vídeo. Assisti alguns no sábado também, porque não consegui assistir tudo na sexta-feira. E daí foram aparecendo alguns vídeos, né? Quando você começa a assistir sobre determinado assunto no YouTube, aí o YouTube vai mandando mais pra vocês sobre aquele assunto, né? Então, tava assistindo sobre o Dia dos Namorados e eu vi que algumas meninas não venderam bem, né? Acabou que não conseguiu vender bem. E nesses vídeos, gente, eu acabei vendo alguns comentários. E esses comentários, sinceramente, pode ser que não seja isso, mas soou como se fosse isso. Parece que algumas consultoras ficam felizes em ver que aquela pessoa que está aqui se expondo no YouTube, expondo o seu dia a dia, expondo sua rotina, expondo suas vendas, parece que tem algumas consultoras que ficam felizes pelo fato da pessoa não ter conseguido vender bem e colocam isso como se fosse uma realidade verdadeira, né? Como se quem tivesse vendido bem tá mentindo aqui no YouTube. Uma coisa que eu acho bem estranha são pessoas que se mantêm há um bom tempo aqui no YouTube conseguir mentir durante muito tempo, né? Não tem como. A gente pode enganar durante um período, só que depois as máscaras elas caem, a gente não consegue fingir, né? Não sei se você já mentiu alguma vez a respeito de alguma coisa e você não conseguiu sustentar. Não dá, fica insustentável. Tudo vai levando pra verdade e se você tá mentindo, uma hora essa máscara vai cair. Mas enfim, voltando aqui ao assunto, né? Eu vi algumas meninas falando que quem postou aqui que não vendeu bem foi que falou a verdade, né? Ai, graças a Deus, uma pessoa que fala a verdade aqui. Graças a Deus, uma pessoa que mostra a realidade. E assim, às vezes, o fato de você não ter vendido não é porque a sua realidade é essa, é porque você não se movimenta, é porque você não se mexe, é porque você não sai da sua zona de conforto. Isso é 100%? É para todo mundo isso? Claro que não. Tem muita gente que se esforça, tem muita gente que faz o que precisa ser feito e ainda assim não obtém o resultado desejado. Porém, muitas pessoas que acham que quem tá aqui falando que vendeu bem mentiu, é porque não sai da sua zona de conforto. Para eu conseguir vender, eu precisei ir para rua. Eu fiquei segunda, terça, quarta e quinta à noite na rua, passando frio, para poder conseguir vender o que eu queria, o que eu precisava, o que eu desejava, o que eu almejei, o que eu coloquei como meta. Porque se eu ficasse na minha casa, eu não ia vender. Se eu tivesse feito 10 cestas para vender aqui na minha casa, ainda teria sobrado. Porque, se eu não me engano, eu vendi foi 6 ou foi 7 cestas para as pessoas que me procuraram. Vieram pessoas novas do Instagram, né? Mas que eu estando em casa eu ia conseguir atender. E as minhas clientes, né? Que foram pouquíssimas. Então, assim, se eu tivesse feito 10 cestas para atender os meus clientes, ainda teria sobrado. E o que eu fiz? Saí da minha zona de conforto e fui vender na rua. Às vezes, o que você precisa fazer é isso, é sair da sua zona de conforto, é parar de ficar só esperando as coisas cair do céu para poder ver que a sua realidade ela pode mudar. Há 2 anos atrás, a minha realidade era uma. Eu vendia presente? Vendia. Porém, não vendia a quantidade que eu vendo
hoje, que eu estou vendendo hoje. Eu falei pra vocês sobre o fato de eu ter medo de montar kits e eles sobrarem. Por quê? Porque com certeza isso vem de antes, de montar e acabar sobrando uma coisa ou outra e a gente ficar frustrada porque não conseguiu vender. Então eu acredito que seja isso. Isso é uma coisa que eu vou começar a trabalhar em mim. Mas se eu continuasse daquele jeito, sem ir pra rua, sem me movimentar, sair, chamar o meu esposo e falar, olha, vamos vender na rua, porque hoje o meu esposo vai comigo vender na rua, ele não fala nada, ele não reclama, ou ele não questiona, ou fala pra gente não ir. Mas no começo, a primeira vez que a gente foi pra rua foi no ano passado, no Dia das Mães. Quando eu falei pra ele, o que você acha da gente vender na rua? Ele falou assim, ai, será que vai dar bom? Ai, não sei. Eu falei pra ele, vamos, o que você acha? Vamos. Fiquei incentivando, chamando ele para ele poder ir comigo. E daí ele foi, né? Só que assim, eu precisei chamar, eu precisei levar ele uma vez para ele ver que o resultado era bom, para ele ver que o resultado ia ser benéfico pra gente. Às vezes você nem fala pro seu esposo, olha, vamos lá vender na rua, você só põe isso na sua cabeça e nem põe isso para fora, né? E daí você acha que pelo fato de você não ter vendido bem, outras pessoas também não vendeu bem. Só que às vezes aquela pessoa, aquela outra pessoa, ela fez alguma coisa diferente do que você tá fazendo. E eu não tô falando, como eu disse, que 100% dos casos é isso, tá? Porque eu sei de muitas meninas que se esforçaram, sei de meninas que tinha tudo para dar certo, porém aconteceram alguns imprevistos. Então assim, tudo tem ali o contexto, mas tem pessoas que acham que só porque a minha realidade não tá boa, a de outras pessoas não tá também. Prova disso é que no Natal, né, de 2024, o que aconteceu? Todo mundo, um monte de gente falando aqui que as vendas não foram boas, quando as minhas vendas foram boas, né? Então eu vi aqui, gravei o vídeo falando que as minhas vendas tinham sido boas e teve um comentário em específico de uma pessoa que falou que preferia acreditar em fulano, cicrano e beltrano do que acreditar em mim, porque aquelas 3 pessoas estavam falando que as vendas estavam fracas e que não conseguiram bater a meta. Como eu tinha conseguido bater a meta? Então, assim, as pessoas hoje em dia, elas querem acreditar no que elas querem, né? Elas não querem saber se você tá falando verdade ou mentira. Ah, mas se eu não vendi bem, fulano também não vendeu bem. Por que ela tá falando que vendeu bem? Tá mentindo. Então, assim, às vezes você precisa parar, analisar, colocar a sua realidade sobre a mesa e olhar e ver se você não podia ter feito alguma coisa diferente. Porque fulano que vendeu fez aquilo diferente e por isso ela conseguiu vender. Porque, como eu disse, se eu ficasse aqui em casa, eu não teria conseguido vender. E esse papo que eu tô batendo aqui com vocês sobre esse assunto não é nada no meu vídeo, tá? Quando é alguma coisa, algum comentário no meu vídeo, eu falo aqui com vocês. Mas é sobre os vídeos mesmo, que eu vi, que eu assisti e que eu vi esses comentários, que parece que as pessoas, elas se sentem felizes quando você posta que você não vendeu bem, quando você posta que as suas vendas não saíram como esperado. Parece que isso traz aquele conforto no coração, aquele alívio de, ai, tá bom, então se ela não vendeu bem, ai, o que eu fiz tá bom, eu não consegui vender bem também. Só que na verdade, às vezes, você só não conseguiu vender bem porque você tá ali na sua zona de conforto e você não se movimentou pra sair dali. Porque às vezes você poderia ter vendido muito mais, 10 vezes mais do que aquela pessoa que vendeu mais ou menos e que você tá olhando e ficando chateada porque ela vendeu, você poderia ter vendido 10 vezes mais se você tivesse saído da sua zona de conforto. Só que às vezes você não sai, tá tão acomodada de ficar esperando ali, ó. Você não sai e vai ali pro YouTube depois pra ver quem que igual você não vendeu bem, para você se sentir representada por aquela pessoa, para você olhar para aquela pessoa e colocar ela no pedestal como se ela fosse a santa verdadeira, enquanto, né, as outras estão mentindo porque elas conseguiram vender, sabe? Então, assim, eu tenho visto muito isso. Eu ia gravar um vídeo pra vocês na sexta-feira mesmo, só que daí tava muito tarde. E daí eu parei pra pensar, eu falei, cara, as pessoas parecem que estão se sentem bem quando vê que a outra, ela não vendeu tão bem quanto ela, né? Como ela, né? Não quanto ela, como ela. Então, assim, às vezes a gente precisa colocar a nossa realidade sobre a mesa mesmo e ver se o fato daquela pessoa não ter vendido bem não é realidade, né? Ela tá falando, é uma realidade sincera, enquanto as outras que venderam não é. Ou se você só tá tentando se identificar com ela para você não precisar sair da sua zona de conforto, fazer uma coisa diferente e ver que você fez menos do que você poderia fazer, né? Às vezes é isso. Esse foi o primeiro assunto que eu queria falar com vocês. Agora vamos para um segundo assunto, que é o que, gente? Algumas meninas me mandaram mensagem falando que não venderam bem, que não foi legal o Dia dos Namorados, enfim, né?
E um assunto em específico, uma questão em específico me chamou a atenção. Que dessas meninas que me mandaram mensagem, pelo menos 3 falaram que compraram pelúcia do Stitch, né? Porque o Stitch ele está realmente em alta. E compraram do Stitch e não teve vendas, né? Ah, eu vendi uma vendeu a outra nem vendeu, sabe? Comprou, fez o investimento na pelúcia do Stitch e não vendeu, não chamou atenção, os clientes não se interessaram, porque esse é um item que está tão em alta, né? As pessoas estão querendo comprar, né? As coisas do Stitch. O que aconteceu? Primeiro ponto, gente, antes de você trabalhar uma data comemorativa, você precisa analisar uma coisa: quem é o seu público-alvo, tá? Hoje em dia, o Stitch ele tá para gente adulta, para adolescente, enfim, tá para todo mundo. Porém, acontece alguns casos que eu vou citar aqui para vocês, como no meu caso, que é o quê? Eu gosto do Stitch, eu gosto de pelúcia, gente, eu amo pelúcia. Porém, depois que a minha filha nasceu, as minhas pelúcias que eu tinha foram todas para Bela. Então hoje eu não tenho pelúcia. Então se o meu esposo ele passar num lugar para comprar uma cesta para mim, ele não vai comprar com pelúcia do Stitch. Por quê? Porque se ele trouxer a pelúcia do Stitch pra mim, quem vai ficar com a pelúcia do Stitch vai ser minha filha, não vai ser eu. Vocês entendem? Por mais que eu goste do Stitch, eu vou preferir dar ele pra minha filha do que ficar com ele, né? Às vezes você pode falar, não, mas daí você pode guardar a sua pelúcia, enfim, pode ser, mas eu prefiro dar pra minha filha, porque eu sei que ela vai gostar muito mais do que ficar comigo, guardar um negócio e esconder pra ela não poder pegar. Vocês entendem? Então, assim, vocês precisam analisar o seu público. Quem é o seu público? Ah, mas às vezes a pessoa já é adulta, mas gosta. Sim, só que às vezes, como eu disse, ela tem uma criança. E daí o marido prefere não levar, porque daí aquele produto vai ficar para a criança. Então não vai compensar dar para a esposa dele. Vocês entenderam? Por mais que o produto ele esteja em alta, você precisa avaliar se é para o seu público. Tati, mas é a primeira vez que eu vou vender, eu não sei qual é o meu público. Então escolha um público e trabalhe. Eu sei que é bom a gente ter uma variedade de itens, mas é mais fácil você ter uma variedade de itens que você sabe que vai sair do que ter uma variedade de itens que está em alta, mas que tenha a probabilidade de não sair, tá? Então, é a sua primeira vez trabalhando com presentes, avalie qual público que você vai querer. Eu avaliei o meu público. Meu público seriam pessoas que estariam saindo do serviço para ir direto para casa deles. Normalmente, esse tipo de pessoa não é adolescente que vai querer dar pelúcia do Stitch. Normalmente, não é um casal que ainda não tem filhos, né? Normalmente, é claro que tem, mas normalmente, né? Normalmente você é aquelas pessoas que preferem dar uma coisinha mais simples, um perfume, um chocolate, do que pegar uma pelúcia do Stitch, que é mais, vamos dizer, infantil, para dar para a esposa. Vocês entendem? Então, assim, tá na hora da gente começar a avaliar o nosso público, tá? Por quê? Porque teve gente que falou pra mim que comprou e vendeu um. Teve gente que falou que comprou e não vendeu. Por quê? Porque os esposos preferiram não dar. Às vezes é pela mesma situação aqui da minha casa. Que é o quê? Se trouxer, o presente vai ficar pra minha filha, não vai ficar pra mim. Porque a Bela, ela ama Stitch. Tem toalha, tem chinelo, tem blusa, tem vestido, tem tudo do Stitch. Até o porta-escova dela é do Stitch. Então, assim, vocês entendem? A gente precisa avaliar qual vai ser o nosso público. Então, na próxima data comemorativa, avalie qual vai ser o seu público. Da mesma forma que eu não coloquei pelúcia em produtos, em cestas masculinas, você precisa avaliar se o seu público vai ser o tipo de público que vai comprar presentes com Stitch, tá? Então, assim, antes de qualquer data comemorativa, avalie a sua clientela, avalie o seu público, avalie o público que você quer atingir, né? Porque eu poderia muito bem ter montado só pro Dia dos Namorados presentes com cosméticos. Desculpem. Poderia muito bem ter montado presente só com cosméticos, porém eu sabia que o meu público seria aquelas pessoas, aqueles esposos que iam querer dar algo a mais, não só cosméticos. Então, eu coloquei chocolate, então eu coloquei pelúcia, então eu coloquei xícara para chamar mais atenção. Então, antes de qualquer data comemorativa, avalie o seu público. Não adianta você vir aqui no YouTube e copiar exatamente o que todo mundo tá fazendo, sendo que o seu público é outro, tá? Você pode muito bem vir aqui copiar o que fulano A tá fazendo. Ah, ela tá montando cesta só com cosméticos e chocolate. Só que às vezes o seu público quer o quê? São mulheres casadas que têm os esposos que bebem. Então, às vezes, você ia vender mais se você colocasse
cerveja na sua cesta, coisa que outras pessoas não colocaram, você entendeu? Então é isso que você precisa fazer. Às vezes você só não vendeu porque você foi com a intenção de chamar atenção de um público e acabou que não era aquilo que o seu público queria. Então avalie onde você vai estar parado, né? Eu vi meninas falando que foi pra rua, mas que não vendeu. Porém, qual horário que você foi pra rua? Porque o público que você quer atingir são pessoas que são casadas, né? Hoje em dia, pelo menos ali que compraram comigo, que eu sei, foi só um que era namorado, que é da aliança pra namorada. Só. O resto, os outros que compraram, eram todos casados. Normalmente, se você vai de dia, né, trabalhar principalmente sendo de semana, se você vai expor seus produtos na rua sendo de semana, o que acontece? Esse pessoal está trabalhando. Então, como que você vai oferecer para ele? Você pode passar o dia inteiro, que pode ser que você não venda. Você entendeu? Então, tem que ir em horários específicos. A gente precisa entender como trabalhar no nosso negócio. Não adianta entrar aqui no YouTube e sair maratonando um monte de vídeo, achando que, ok, se eu fizer isso aqui vai dar certo, porque deu certo pra fulano, e não vai dar. A gente precisa sair da nossa bolha e começar a fazer coisa diferente. Ah, o produto do Stitch tá em alta. Gente, é lindo as pelúcias do Stitch. Ah, porque não sei o que tá em alta, isso aquilo tá em alta. Tá em alta, mas é para o seu público? Se não for, sai dessa. Independente se tá em alta ou não, sai dessa porque não vai dar certo. Pode ser que tenha gente que tenha comprado as pelúcias do Stitch e tenha vendido todas. Pode ser, mas às vezes o seu público não é esse, tá? Então foge dessas coisas de que todo mundo tá falando que tem que fazer, do que tá em alta, do que não tá. Veja o que vai ser bom para o seu público, tá? Então assim, eu entendo que é uma data comemorativa que a gente precisa sim fazer vários kits, vários presentes para poder chamar atenção, para poder atender a maior quantidade de público, mas eu entendo também que a gente precisa saber qual tipo de público que você quer atingir, porque senão, mais uma vez, você vai errar na hora de fazer presentes para essa data, tá? Então é isso, gente, eu queria conversar mais sobre isso mesmo, foram 2 assuntos assim que eu queria trazer, porque algumas meninas me falaram, ah, mas tá em alta. Não importa se tá em alta, não importa se está em alta. Se o seu público não gosta, se não atende ao que o seu público quer, você não vai vender, você pode fazer o que for. A mesma coisa é presentes baratos ou presentes caros. Ah, porque eu aqui só vendo presentes caros. Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é sobre as pessoas que são 100% certas aqui do YouTube, sabe? Tudo que a pessoa fala, acontece. Eu já vi gente falando que Dia dos Namorados se vende muito mais do que Dia das Mães. Porque quem não vende mais, quem fala que não vende mais no Dia dos Namorados, é porque não sabe fazer conta. E não é a realidade de cada um, é uma. A minha realidade é uma. No Dia das Mães eu vendo muito mais do que no Dia dos Namorados. E continua assim. Esse ano continuou. Então, assim, a realidade de cada um é uma. Tem muita gente que é dono da razão aqui no YouTube. Porém, foque no que o seu negócio dá certo, tá? Porque às vezes você vai lá, tem gente que fala, porque Dia dos Namorados é presente muito caros. Aí você vai lá, monta um monte de presente caro e não vende. Por quê? Porque o seu público não é para presente tão caros. Às vezes você fala, alguém fala que o presente pro Dia dos Namorados é só presentes baratos. Aí você vai e monta um monte de presente barato. E não é, entendeu? Porque o seu público não é para isso. Então, tome cuidado com os donos da verdade, tá? Os donos da verdade é que, é assim ou é assado. E não é. Você pode adaptar para sua realidade. O certo é você estudar o seu público e saber o que vai dar certo, tá? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Super beijo e até o próximo vídeo.